o que seria essa formação integral. De fato, como os demais antecederam, pontuaram de uma forma assim, muito satisfatória, né? muito detalhada, que você precisa levar em consideração, ter um olhar holístico, ter uma visão holística a partir disso. Do contexto social em que esse estudante está inserido, dos aspectos cognitivos, das particularidades familiares que ele também vivencia, e a gente sabe que esse aspecto social interfere diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Por isso que a resolução, a lei, a diretriz fala das dimensões do desenvolvimento, o quanto que isso é importante para que esse aluno possa se desenvolver de forma integral. E, paralelamente a isso, ele faz a integração juntamente com essa organização pedagógica, que é buscar, a partir do contexto que ele está inserido, né, do desenvolvimento das dimensões que ele apresenta, porque a gente sabe que cada um possui sua particularidade. A forma, por exemplo, Luciana ensinar a dinâmica para mim não vai ser tão compreendida como a forma para a Gisele, porque a Gisele tem habilidades mais desenvolvidas e mais aperfeiçoadas que eu talvez não tenha. Por isso que a ideia de se pensar numa formação integrada, mas que possa ser contemplada, é preciso que tenha uma organização pedagógica. E aí, além de falando da questão desse currículo, de como a gente tem que pensar, de que forma, qual vai ser as metodologias ativas que eu vou utilizar, e pensar também, eu sempre falo isso para os meus alunos, uma metodologia ativa, mas que seja inclusiva. Por mais ativa que ela seja, é preciso que todos que estejam ali participando possam, de fato, se sentir atuantes dentro daquela atividade. Porque não adianta dizer que a minha metodologia é ativa, se é ativa só para metade da sala, onde eu tenho um aluno que perdeu uma pessoa com deficiência e ele não consegue. Então, quando eu pensar nesse processo, que de fato pode ser uma metodologia ativa, mas também ela pode ser inclusiva. E aqui eu destaquei a questão da avaliação, até coloquei aqui avaliação amorosa e diagnóstica. O que é isso? Porque nas aulas com o professor Ângelo, o doutor Ângelo, ele fez algumas referências e ele falou que, citando o autor Cipriano Luquezzi, ele disse que a gente precisa ter essa avaliação amorosa, ou seja, uma avaliação empática. Não precisa ser uma avaliação excludente, né? uma avaliação que vai rotular esse aluno. Então nós precisamos ter uma avaliação amorosa a partir do momento que eu percebo as potencialidades daquele aluno e eu vou olhar de uma forma mesmo empática. E ela é diagnóstica por quê? Porque eu preciso saber de onde esse aluno vem, qual é o conteúdo de bagagem que ele tem, quais são as fragilidades e as potencialidades que ele apresenta. Porque essa perspectiva da avaliação, ela é necessária para que a gente possa perceber o que a gente também pode inferir e interferir diretamente com esse aluno. É o que a professora falou ainda há pouco. Ele era um aluno tímido, parecia que não estava compreendendo, mas quando foi apresentar. Então, veja só, será que se ela utilizasse o método, de uma avaliação, taxativa, excludente, ela poderia estar fazendo uma ação equivocada com esse aluno? Mas quando ela traz essa avaliação amorosa, empática e diagnóstica, ela percebe que ele tem, sim, absorvido e está inscrito nesse processo aqui de ensino-aprendizagem, mas dentro do quê? Das dimensões de desenvolvimento que ele apresenta, que é diferente da maioria dos alunos, tá? E aí a gente reforça aquilo que os demais colegas já falaram, da integração curricular, da importância desses itinerários formativos, associados também à formação tecnológica e profissional, quanto que isso é importante, as finalidades,